Olá pessoal, um ótimo dia, uma ótima tarde para todos vocês. Você que é novo aqui no meu canal, que é novo aqui na nossa série, meu nome é Andréia, eu sou professora, espero que todos estejam muito bem. Qualquer dúvida, pessoal, é só vocês me mandarem mensagem pelo WhatsApp, pelo Classroom, que eu estou à disposição, tá bom? Hoje o tema da nossa aula é sobre industrialização do território brasileiro. O foco aqui, pessoal, é a gente compreender como que ocorreu esse processo industrial e por que a nossa indústria é considerada uma indústria tardia. Eu tô com a rinite atacada, então vocês vão me ver toda hora, nessa situação de ficar coçando o nariz aqui. Então, tenha um pouquinho de paciência. Mas antes da gente falar, sobre a indústria do território brasileiro, a gente tem que analisar o que levou para nossa indústria a ser considerada tardia. E aí a gente tem que fazer algumas retomadas de alguns pontos primordiais. Desses pontos, pessoal, é a colonização do nosso país. Lembrando que, a gente vai ser uma colônia de exploração. Tudo que era produzido no nosso país fica em monopólio de Portugal e alguns pontos são fundamentais para que o nosso desenvolvimento ocorra de forma desacelerada. Um dos pontos é o Pacto Colonial. Por quê? Tudo que era produzido no nosso território, infelizmente, era de controle total da nossa metrópole. Então a gente não podia vender para nenhum outro país a não ser Portugal. Assim como tudo que a gente fosse comprar também teria que ser vindo de Portugal, Então, o lucro ia estar centrado aonde? Na nossa metrópole. Outro ponto que vai contribuir, com esse subdesenvolvimento nosso é o fechamento dos portos. Então, até 1808, a gente vai ter os nossos portos fechados. E por que eu digo até 1808? Porque até então, tudo que entrava e que saía aqui era fiscalizado por Portugal, Então só saía daqui se tivesse o selo português. Caso contrário, era contrabando, Então a gente percebe que esses pontos que parece, que não causa tantos impactos, acaba gerando um certo impacto para o nosso desenvolvimento, E aí o que acontece? Se a gente for analisar, por que será que Portugal não queria de forma alguma desenvolver indústria aqui no nosso país, Porque ele só queria extrair a matéria-prima. Nós temos dois motivos, pessoal. Primeiro motivo, se aqui produzisse recursos, industrializados, a gente poderia ser uma grande concorrente de Portugal. E aí a gente ia ter o quê? Um grande mercado consumidor, que poderia ser Inglaterra, Espanha e tal. E os lucros, então, ficaria aqui na colônia. E por que isso é preocupante? Além de Portugal, perder o lucro desse produto, aqui também poderia se tornar uma região que ia conseguir se manter, Não ia precisar da metrópole para poder se manter, ocasionando, então, a independência, que foi o que aconteceu com os Estados Unidos, A população que foi para lá, logo eles conseguem se estabilizar naquela região, se manter economicamente, politicamente, e aí eles se tornam independentes então. Então, para Portugal, isso não era viável. Então, ele vai tentar de todas as formas, proibir a industrialização do nosso território. Porque em 1808 a gente vai ter algumas mudanças em relação a isso, e a gente vai ter também a abertura dos portos. Porque em 1808 é quando a gente vai ter aquele conflito lá de Napoleão Bonaparte lá na Europa. E aí ele vai tentar, então, invadir Portugal. E qual é a grande questão disso tudo? Portugal, o rei de Portugal, ele é obrigado a vir com toda a sua família para cá. E quando ele chega no Brasil, qual que é o grande impacto dele? A gente não tem infraestrutura para atender, a nossa majestade. E aí ele vai precisar criar, junto com a ajuda da Inglaterra, uma infraestrutura de qualidade para eles poderem se manter. Dentro disso, a gente vai ter, alguns transportes, o desenvolvimento de algumas áreas de transporte, a energia. A gente vai ter o nosso primeiro teatro municipal, a primeira faculdade de direito. Então, a gente vai ter diversas transformações que vão ocorrer aqui no Brasil, um certo desenvolvimento que vai ocorrer aqui no nosso território, graças à vinda da coroa portuguesa para cá, Então, assim, eu tô colocando de uma forma bem resumida, porque a gente já viu isso em outras aulas, mas a gente pode definir, então, em 4 momentos, essas fases da industrialização do nosso território. Quais seriam essas fases, então? Então, a primeira fase, pessoal, que a gente vai ter aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, eu que tô com os slides aqui. Então, a primeira fase que a gente vai ter é de 1785 a 1808, o que vai ser chamado de proibição. Durante esse período, nada poderia ser desenvolvido aqui de forma industrial.
tudo que fosse produzido tinha que ser de matéria-prima, né? Como a cana-de-açúcar e assim por diante. Somente isso. A partir de 1808, lembra que eu falei? A partir da vinda da família real, há uma mudança então, né, em relação a isso. Os portos são reabertos, do qual a gente vai ter contribuições até da Inglaterra de produtos ingleses por conta da família que vai estar aqui, né, a família portuguesa. Então vai ter uma certa reestruturação. Depois disso, que vai de 1808 até 1930, nós vamos ter então de 1930 até 1956 essa primeira revolução industrial do Brasil. E aí a gente pensa, né? Nossa, primeira revolução? Pois é. Porque enquanto lá na Inglaterra, em 1756, a gente vai ter esse processo de revolução, aqui no Brasil só vai ocorrer a partir de 1930. Por isso que diz, né? E a gente sabe, por conta do nosso contexto histórico, que a nossa industrialização é tardia, tá bom? E aí, depois disso, a gente vai ter a segunda fase, né, que a gente, sei lá, pode até considerar como a segunda revolução industrial aqui no nosso território, que é o governo do Getúlio Vargas, né, do JK, que vai de 1956 até 1980, digamos assim, que é quando a gente vai ter uma mudança também na nossa forma de industrialização aqui do território brasileiro, tá bom? Então essas são as 4 fases que eu queria falar para vocês. E aí a gente tem que pensar, né? É a partir de tudo isso que eu falei, qual que é o panorama, então, econômico, político e social que a gente vai ter no início, então, do século XX, né? Que vai ser o início, então, do governo do Getúlio Vargas. Então, vamos pensar aqui, pessoal. Na última aula que eu falei com vocês, eu falei um pouquinho sobre a escravidão do Brasil, né? A situação, os impactos e tal. Então, a gente vai ter, né, logo nesse início do século 20, uma população desigual, né, já que nós vamos ter o povo, né, os escravizados, os descendentes desse povo vivendo em situação precária, muitos deles vivendo nas favelizações, né, já que eles não tiveram nenhum apoio político, nenhuma ação afirmativa que contribuísse para que essa população fosse bem assistida após escravidão. Com isso a gente vai ter, logo no início do século, né, 1900, a gente vai ter a vinda de imigrantes para cá, para geração do branqueamento no Brasil, né, que é assunto também de uma outra aula nossa. Então a gente percebe, né, a gente vai ter grandes transformações nesse sentido social, essa desigualdade social que vai estar bem desenfreada. Um outro impacto importante que a gente vai ter, né, que já vai surgir desses primórdios, quando a gente já começa a ter, né, o sentido, o declínio do café, que é o êxodo rural. Então muitas pessoas acabam abandonando o Nordeste, acaba abandonando o campo e vindo para a cidade para tentar, né, emprego nessas indústrias que estão surgindo. Então a gente vai vendo que uma grande diferenciação econômica, política e social presente no nosso território. Isso é um ponto. Depois a gente tem um outro ponto, que o Brasil, né, é recente, é uma república recente. Então a gente vai perceber também transformações políticas dentro dessa política, né? Então a gente vai ser um país republicano, e aí a gente vai percebendo, né, as diferenciações de um país império para um país republicano, as tentativas que muitas vezes são equivocadas, e tudo isso a população que acaba, né, sofrendo com tudo isso. E nós vamos ter aqui um ponto importante, que é a nossa economia, que ainda é uma economia agrária. E aí nós vamos ter uma denominação, né, que vai gerar nesse período, que é o que a gente chama de arquipélagos econômicos ou ilhas econômicas. Professora, que raio é isso? Eu tô colocando um mapinha aqui para vocês, e esse mapinha tá mostrando o quê? Que algumas regiões do nosso território vai desenvolver um determinado tipo de produto, né? Então a gente percebe aqui que na região norte nós vamos ter a produção da borracha, na região nordeste a cana-de-açúcar, aqui no sudeste, onde nós estamos, a produção do café, e na região sul a pecuária. Então essas regiões, elas não se conversam, não há uma conversa econômica. Tudo que eu produzo lá no norte eu já exporto para o país que solicitou então. Então a gente percebe esses blocos, né, esses pontos de economia, que é um dos desafios que o Getúlio Vargas vai ter, que é o que? A integração, então, dessas regiões, para que elas se conversem, para que o desenvolvimento do país ocorra de uma forma íntegra, integral, tá bom? Deixa eu tomar uma água. Muito bem, então continuando. Então, esse é um panorama, assim, geral. Aí nós vamos ter, pessoal, um outro ponto importante, que é o quê? O nosso país, ele tem uma grande influência dos Estados Unidos da América, né? Então,
Muito do café que é produzido aqui é produzido para os Estados Unidos e o restante é para a Europa. 1929 vai ser um período muito complicado para os Estados Unidos, né, que eles vão estar sofrendo uma crise econômica que vai fazer com que grandes milionários percam da noite para o dia tudo que eles tinham de riqueza eles percam, bancos entrem à falência. Então o governo americano, ele, né, o que a gente chama a crise da Bolsa de Valores ou crack de Nova York, que é o que a perca, né, desses capitais nos Estados Unidos. E isso vai gerar grande impacto no nosso território, porque o Brasil, que era o grande exportador dos Estados Unidos, vai deixar de exportar, né, essa matéria-prima. E aí o que vai acontecer? Logo um ano depois entra no poder, né, graças ao golpe, à revolução, enfim, como vocês quiserem chamar, Getúlio Vargas entra no poder e aí ele tem logo de cara esse grande problema que é o quê? A parte econômica. O que eu vou fazer com tanto café estocado se eu não tenho para quem exportar? Então a primeira tentativa do Getúlio Vargas é o quê? Comprar esse café desse exportador e aí ele vai... Gente, deixa eu ver... Ah, é que eu tinha colocado o fone aqui, eu espero que dê para ouvir. Né? Então a gente vai ter o quê? Getúlio Vargas então começa a comprar esses produtos, começa a comprar dos barões de café para que eles não entrem no prejuízo e que a economia também do país, né, continue. E qual é o grande problema disso, né? O capital fica aqui, não está realmente ocorrendo. Então vai chegar uma hora que Getúlio Vargas tem que tomar uma outra medida, né? Então, qual é a grande solução do Getúlio Vargas? É criar uma nova política, que ele vai chamar política de substituição de importação. Primeiro porque a gente não tem para quem vender esse café. Segundo, que logo depois começa a Segunda Guerra Mundial. E aí o que o Getúlio Vargas vai fazer? Ele não tem de quem comprar produto para abastecer a população. Então é a hora da gente ocorrer mudanças econômicas. Dentre essas mudanças vão surgir, então, a indústria de base. Então, Getúlio Vargas tem a ideia de mudar, né, transferir o que antes era do campo, vir para a cidade. Por isso que a gente vai ter um êxodo rural muito acirrado nesse período, né, que são as pessoas em busca de melhores condições de vida. E a gente não pode esquecer que, por conta de tudo isso, nós vamos ter uma urbanização também muito prejudicada, porque vai sendo acumulada uma grande quantidade de pessoas, não há um planejamento estrutural, né, urbano para atender essas pessoas, a grande maioria sobe os morros, então a gente vai ter um grande aumento das favelas nessas regiões, fora as pessoas que vão morar na rua, né, porque não vai conseguir emprego, não vai ter um lugar para morar. Então a gente vai percebendo também essas transformações que vão ocorrendo no território, principalmente da região sudeste. Mas voltando aqui. Então a gente vai ter, né, Getúlio Vargas tomando essas medidas como um meio, né, para tentar combater essa crise que gera por conta da crise de 29. Ele vai então produzir, né, indústrias de base como a CSN, Vale do Rio Doce, Petrobras, né, para elas poderem dar estrutura então para as indústrias de bens de consumo. E qual o grande impacto em relação a isso? Nós não temos indústrias de base de bens de consumo. Então ele vai tentar criar uma estratégia aí que é o que? Chamar os barões do café para o seu lado. Porque eles estão insatisfeitos com o governo do Getúlio, já que, né, eles estão tendo grandes prejuízos, e aí ele vai então solicitar, pedir, né, que eles invistam nas indústrias de bens de consumo. Enquanto o governo vai investir nas indústrias de bens de base, né, que vai ser as geradoras de energia, de combustível, de eletricidade, né, que eu já mencionei, de minérios, essas indústrias provenientes do capital privado, vai contribuir para o surgimento dessas indústrias. E aí a gente tem que pensar o quê? Ele consegue, então, de uma certa forma, né, estabelecer essa crise econômica a partir dessas indústrias de base, só que ele tem que desenvolver também o mercado interno. Como que ele vai fazer isso, né? Se a população ganha pouco, se a população trabalha muito, é quando ele vai criar, então, ou, né, ele vai gerar a consolidação do trabalho, né, das leis trabalhistas. É quando vai surgir em 43, dia 1º de maio de 43, a CLT. Né? Então a gente vai ter o surgimento da CLT aqui, consolidando as leis trabalhistas, com o tempo de carga horária integral, de quanto que a pessoa vai ter que trabalhar, o salário mínimo,
vai ser criado a partir dessas leis trabalhistas, né? Além da carteira de trabalho, a gente vai ter o FGTS, 13º, 1/3 das férias e assim por diante. Porque a intenção do Getúlio Vargas é que essa população, né, receba um salário mínimo, que ela tenha tempo para gastar esse dinheiro e assim vai desenvolvendo a economia interna do país, tá? Então esses são alguns pontos importantes sobre o governo do Getúlio Vargas. E aí, antes que eu me esqueça, por que a região sudeste vai ser, entre aspas, né, a escolhida para se desenvolver essas indústrias? Porque a gente tem que analisar dois pontos. Primeiro, o Rio de Janeiro, pessoal, ela vai ser o centro, né, político do nosso país por muito tempo. Desde quando a coroa portuguesa vem para cá, o Rio de Janeiro é a nossa capital. Então vai ser desenvolvida tanto a parte da infraestrutura, como eu falei, do Teatro Municipal e assim por diante. Então, é uma região que a gente considera como uma infraestrutura diferenciada. Assim como São Paulo, né? Já que São Paulo vai ser o centro financeiro do nosso país, onde o desenvolvimento, né, econômico vai ser aqui. Porque a própria Bovespa, ela está aqui em São Paulo. Então, tudo que era vendido do café era na Bovespa, né? A exportação desse café. E a produção do café também. Então, a região sudeste, ela vai ser o ponto, né, desse processo industrial justamente por isso, tá? Porque ela vai ter toda uma infraestrutura diferenciada das outras regiões, o que vai contribuir com esse desenvolvimento. Agora, de uma forma assim um pouco mais rápida, eu vou estar falando para vocês do governo do JK, que vai surgir após o governo de Getúlio Vargas, lembrando que o Getúlio vai se suicidar, né? Porque muitos que eram seus aliados vai contra a forma de governo dele, depois ele se torna um ditador e ele acaba perdendo muitos aliados. E, segundo a história, não, né? Olha, aqui, eu dando meu ponto de vista já. Ele se matou, né? Então, a gente vê que ele sai da história, mas ele sai da história com grandes contribuições. E aí entra um outro homem também que é fundamental para a nossa história, principalmente para a industrialização, que é Getúlio, que é JK, que ele vai tentar, em seu governo, em 5 anos, desenvolvê-lo como se fosse 50, né? 50 em 5, como a gente fala. E aí ele vai ter algumas metas, né? Ele vai ter um plano de 30 metas, 30 mais 1, porque depois ele coloca mais uma meta que é a construção de Brasília. E aí, dentro dessas metas, a gente vai abordar aqui alguns pontos que deram certo, que foram fundamentais. Então, a gente vai ter aí, né, o transporte, já que o governo JK vai conseguir construir a construção, né, de 15 mil quilômetros de rodovia. Ele tinha a intenção também, né, de desenvolver a parte aérea, ferroviária, marítima, mas o seu governo, né, por conta também da construção de Brasília, que vai ter muitos gastos e fora de pessoas para, né, financiar. A rodovia é o que vai prevalecer em relação ao transporte no governo JK. A gente vai ter também a indústria, né, como referência, principalmente a indústria de base, do qual a gente vai ter o maior desenvolvimento do alumínio, da borracha e do aço, né, além dos setores automobilísticos. Ele consegue trazer para cá o capital estrangeiro, né? E esse capital estrangeiro vai fazer parte do tripé econômico proveniente do governo JK. Esse tripé estava relacionado ao quê? Então, assim, da onde que vai vir o capital para desenvolver essas indústrias? Então, a gente tinha, né, a primeira base aqui do tripé. A gente vai ter o privado, que vai desenvolver a indústria de bens de consumo não duráveis. A gente vai ter a estatal, que vai desenvolver a indústria de base. E a gente vai ter a estrangeira, que é o capital estrangeiro, que vai desenvolver a indústria de bens duráveis, tá bom? Então, isso aqui é importante a gente comentar do governo do JK. Eu não posso esquecer, né, que eu tinha mencionado 30 mais 1 do seu plano de governo, que é o que? A criação de Brasília. Então, ele vai criar uma cidade planejada que vai ser a capital do Brasil. E ele vai gastar muito dinheiro com a produção dessa cidade, né, que vai se tornar a nossa capital. E aí ele vai chamar o Oscar Niemeyer Maia para desenvolver o projeto, então, dessa região, né, feito, hoje a gente conhece a Brasília como nós conhecemos, mas por conta disso, por conta de gastos, né, que ele vai ter com financiamentos, a nossa dívida externa vai triplicar e a nossa inflação também. Então, o custo de vida do povo brasileiro
no período JK vai ser muito, muito alto, né? Então, assim, de forma resumida, eu acho que eu consegui, né, falar para vocês um pouquinho de cada governo. Espero que vocês tenham compreendido como que vai, então, ser desenvolvido a indústria no nosso território. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, me mandem mensagens, que aí na próxima aula eu tiro para vocês, tá bom? Um grande abraço, obrigada pela atenção de vocês. E se vocês curtiram, deixa o like aí. Um beijo, pessoal, até mais.